tarde, amigo internauta, seja muito bem-vindo a mais um Esporte.com. Hoje vamos falar da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, que continua ainda indefinido. Na última rodada teremos o clássico Cruzeiro Atlético, vai definir se o Cruzeiro continua ou não na primeira divisão, e o título do campeonato também. Comigo aqui no estúdio, Bruno Trindade, repórter do Tempo. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, boa tarde. Prazer estar aqui mais uma vez para comentar essa importante rodada dos times mineiros, principalmente. Comigo aqui também, Breno Weiterchan, repórter Super FC. Tudo bem, Breno? Tudo bem, Leandro. Boa tarde, Leandro. Boa tarde ao Bruno. Boa tarde aos amigos internautas. Vamos aí debater sobre essa última rodada que promete fortíssimas emoções para os times mineiros e também vai movimentar todo o Brasil, né? Hoje vamos fazer um pouco diferente, amigos. Hoje a gente não vai falar muito sobre os jogos, vamos falar mais sobre a situação dos times para a próxima rodada, a última rodada, a rodada 38. Como eu já falei anteriormente, vai definir o futuro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Antes, vamos ver a penúltima rodada, vamos ver os números e a tabela de classificação. Os jogos aconteceram todos no mesmo horário. O jogo entre Figueirense e Corinthians, 1-0 Corinthians. Lembrando que o Corinthians quase foi campeão ontem, mas o Vasco conseguiu um gol no último minuto e fez 2-1 no Fluminense. O Atlético conseguiu vencer o Botafogo por 4-0, o Flamengo ganhou por 1-0 do Internacional, o Palmeiras passou pelo São Paulo por 1-0 no Choque Rei, lá no Pacaembu. O Santos e Bahia ficaram no 1-1, o Santos vai para o Mundial daqui 2 semanas. Grêmio e Atlético Goianiense fizeram um jogo chato lá no Olímpico, mas ficou 2-2. Cruzeiro e Ceará ficou 2-2 também. O Cruzeiro estava se livrando do rebaixamento até os 36 minutos do segundo tempo, cedeu o empate para o Ceará. O Curitiba ganhou do Avaí por 1-0, o Curitiba já está no G4 do Campeonato Brasileiro. E o América fez 2-1 sobre o Atlético Paranaense e quase livrou o Cruzeiro da degola também. A tabela de classificação: Corinthians com 70 pontos lidera o campeonato, Vasco com 68, Fluminense 62. Flamengo 60, Curitiba 57. Fecha o G5 Curitiba, né? Porque exatamente. O Vasco já está garantido. O Vasco já está garantido na Taça Libertadores. O Internacional tem 57, o Figueirense tem 57, o São Paulo tem 56, já não tem mais chances de ir para a Taça Libertadores. O Botafogo com 55, Santos com 53. Parte do lado da tabela, Palmeiras com 49, Grêmio com 48. O Atlético alcançou o ponto 45º, junto com o Atlético Goianiense. O Bahia com 43. E daí para baixo são os que ainda podem jogar a segunda divisão ano que vem. Na verdade, só o Cruzeiro está fora desse grupo, né? Cruzeiro com 40, Ceará com 39, Atlético Paranaense com 38, América com 37 e Avaí com 30. Lembrando ao amigo internauta que o Cruzeiro precisa vencer o Atlético para não depender dos outros resultados para seguir na Série A em 2012. Bruno Trindade, quais são as suas expectativas para a próxima rodada? Uma rodada que vai definir, mais uma vez, o futuro do Cruzeiro na competição. Eu acho que vai ser uma rodada muito interessante. Eu acho que já ficou interessante quando eles decidiram por colocar os clássicos na última rodada, porque aí a rivalidade, independente se o time está brigando por alguma posição, pelo título ou pelo rebaixamento, a disputa vai ficar mais acirrada. Eu acho que vão ser jogos muito interessantes, tem muita coisa em jogo, principalmente para aquelas equipes que brigam para não cair, porque já muda planejamento, já muda o enfoque para o ano que vem. Então, apesar de ter essa conversa, de que um time que não briga mais por nada poder de repente facilitar o resultado, eu acho que não. Eu acho que vai ser uma rodada muito emocionante e que qualquer coisa pode acontecer. Breno, ontem no jogo do Cruzeiro contra o Ceará, no 2-2 lá no Presidente Vargas, e com o jogo lá de Santos, entre Santos e Bahia, 1-1, tirou o Bahia dessa luta. O Bahia se garantiu na Série A. Sim. Em compensação, o Cruzeiro vai depender também do resultado diante do Bahia e Ceará, que vão jogar na próxima semana, no domingo, lá no Pituaçu. Você conversou com um jornalista lá da Bahia, que cobre o Bahia, e ele falou o quê? Conversei com o Miro, do jornal Correio. Ele falou uma coisa interessante. Ele falou que a torcida do Bahia está bem dividida, 50-50, metade quer que entregue o jogo,
por causa daquela goleada ainda de 2003, quando o Cruzeiro goleou por 7-0 o Bahia e o Bahia acabou sendo rebaixado. E metade quer que o Bahia entre em campo para derrotar o Ceará, para buscar a vaga na Sul-Americana, que é uma competição internacional que o Bahia nunca disputou. Mas disse que entre os jogadores do Bahia, os jogadores, não existe essa história de entregar o jogo, os jogadores estão focados, foi o que ele me garantiu, no jogo contra o Ceará para buscar a vaga na Sul-Americana, que ele entende que seria uma forma de coroar a torcida pelo apoio durante o ano todo, até quando o Bahia estava em momentos difíceis. Agora, eu entendo que nessa última rodada vai ter a famosa mala branca, para o Bahia, para o Curitiba, aqui para o Atlético. Vai ser uma rodada, eu acho, muito disputada em todas as partidas. E o Bahia, eu acho que ele tem um incentivo a mais, que é a Copa Sul-Americana. Um time que teve em baixa durante tanto tempo e, de repente, se começa a se reerguer com a torcida que tem, com a história que tem e consegue permanecer na primeira divisão até com uma rodada de antecedência e tem a possibilidade de disputar um torneio internacional, então eu não acredito que o Bahia vai entregar para o Ceará, não. Agora lá tá, segundo o jornalista falou, o Miro tá dividido, a torcida, uma parte quer que entrega para vingar aquele 7-0 de 2003. Só fazendo uma correção, amigo internauta, você pode participar também, basta mandar a sua pergunta para conversar aqui conosco. O São Paulo e o Botafogo também existe a possibilidade deles jogarem a Taça Libertadores ano que vem, só que aí depende de uma combinação muito grande de resultados em relação a essa última rodada. O Botafogo é quase impossível. O Botafogo é quase impossível, complicado. mas ele tem uma vantagem em relação ao Flamengo, por exemplo, que ele tem uma vitória mais que o Flamengo. O Flamengo tem 15 e o Botafogo tem 16. Mas voltando à parte de baixo da tabela, você acredita, Bruno, no Atletiba já tenha definido? Porque o que eu estou sentindo dos cruzeirenses é que a preocupação talvez maior seja o Ceará, né? Porque o Ceará é o adversário, seria o adversário direto nessa disputa, mas tem que lembrar também que se o Cruzeiro perder para o Atlético no final de semana e o Atlético Paranaense conseguir a vitória, ele pode sair dessa situação, né? Eu acho que a situação do Atlético Paranaense ela é mais complicada que a do Ceará. Por quê? Porque o Curitiba depende apenas dele para se manter no G5 e conseguir a vaga para a Libertadores. Então, não vai ter jogo fácil, o Curitiba vai querer essa vaga com certeza, além do resultado positivo, mandar o Atlético Paranaense, o grande rival, para a segunda divisão. Lembrando que esse jogo vai ser na Arena da Baixada, território rubro-negro lá em Curitiba, então tudo pode acontecer, né? E Breno, quais são as suas impressões do clássico de domingo agora, Cruzeiro e Atlético? O Atlético ontem deitou e rolou para cima do Botafogo, mandou no jogo o tempo todo, conseguiu fazer 4 gols, poderia ter feito mais e só tem, acho que o Neto Berola como desfalque, né? Sim. O Atlético é inegável que o Atlético vive uma fase melhor do que o Cruzeiro. Emocionalmente, o time tá um pouco mais acertado, o Cuca conseguiu ajeitar o time. Se a gente comparar com aquele time que o Dorival deixou, que estava bem perdido, o Cuca conseguiu dar uma cara para o time. E o Atlético está num bom momento, né? Fez uma goleada em cima do Botafogo ontem, convincente, 4-0, o Atlético mandou no jogo. Tá certo que teve alguns lances que o Botafogo chegou até no início da partida, mas o Atlético até soube se impor dentro de campo, né? E afastou a possibilidade de rebaixamento. Então, o Atlético vai estar com uma carga emocional muito mais leve que o Cruzeiro. Isso é inevitável. O Cruzeiro está com um time nervoso, chega um certo momento do segundo tempo que o time fica desesperado. Eu acho que vai ser assim uma guerra emocional, para o Cruzeiro principalmente, sabe? Os jogadores vão ter que estar com a cabeça centrada, vão ter que estar tranquilo. E a torcida do Cruzeiro pode ter um papel decisivo nesse jogo. Se apoiar o time, pode carregar o time. Se começar a vaiar o time, pode afundar ainda mais o time no emocional. Eu acho que essa partida, o Wagner Mancini vai ter muito trabalho para trabalhar a cabeça dos jogadores, principalmente o lado emocional. E ainda sem os seus 2 principais jogadores, né? Sem o Montijo e sem o Fábio. Era isso que eu ia lembrar. O Cruzeiro ontem entrou com 6 jogadores pendurados para pegar o Ceará. E 3 deles tomaram cartão amarelo. Marquinhos Paraná, Fábio e o Montijo. O Montijo eu acho que até que ele mereceu o cartão mesmo, porque ele
atrapalhou um ataque do Ceará. Agora, no caso do Fábio, eu achei injusto. Segunda vez que acontece. O CNM foi um pouco afobado na hora de dar o cartão amarelo, viu que o Fábio tinha se contundido no lance anterior. Ele achou que o Fábio estava fazendo uma cera ali. Ele chamou o colega para bater o tiro de meta para ele. E o CNM foi lá, achou que ele estava dando cera e meteu o amarelo no Fábio, desfalcando o Cruzeiro para um jogo decisivo contra o Atlético, né, Bruno? Eu acho que na história recente do Cruzeiro, é um dos jogos mais importantes. Até porque é a primeira vez que o Cruzeiro está nessa situação, com certeza não tem esse costume e o torcedor, os jogadores estão um pouco assustados com isso. Igual o Breno falou, eu acho que vai ser uma guerra emocional mesmo, porque o medo de errar acaba fazendo que os erros se repitam. E o Cruzeiro não pode mais errar, mas vai ter que jogar com essa pressão, de ficar ligado nos outros resultados, lógico, mas também tendo que fazer a sua parte aqui. Então, eu acho que, apesar dos desfalques, o Cruzeiro tem que buscar as forças que faltaram até esse momento do campeonato para conseguir sair dessa situação. É claro que o jogo para o Cruzeiro é muito mais importante que para o Atlético, mas vale lembrar também que se o Atlético vencer o Cruzeiro, ele garante vaga na Copa Sul-Americana. Apesar de que, nos últimos anos, o Atlético tem disputado a Copa Sul-Americana, chega no torneio internacional e nada faz, né? A Copa Sul-Americana ela é uma questão complicada, porque no final do ano o discurso é vamos classificar para a Copa Sul-Americana. Para chegar no ano seguinte, a grande maioria dos times colocam o time reserva, time misto, priorizam o Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Atlético claro que seria interessante para o Atlético classificar para a Copa Sul-Americana. O Atlético tem que entrar em campo buscando o objetivo dele, que é classificar para a Copa Sul-Americana. Agora, o peso maior, o grande peso, a grande carga vai estar em cima do Cruzeiro. Isso é inevitável, a pressão é muito grande. A torcida já está apoiando, está incentivando durante o jogo inteiro, mas a pressão vai existir. A pressão não tem a menor dúvida que vai existir. A última vez que eu me lembro que o Cruzeiro passou por uma situação dessa foi em 97, quando o Cruzeiro ganhou da Vila Belmiro do Santos 1-0 e acabou se livrando do rebaixamento. Só que naquele ano teve a Libertadores, que o Cruzeiro sagrou campeão, né? O Cruzeiro estava cabeçando Mundial. E vale lembrar também que a situação não era tão desesperadora igual é hoje, no caso, né? Sim. E eu acho que um ponto positivo que aconteceu nesse campeonato foi essa última rodada, a CBF ter colocado os clássicos regionais. Porque você imagina se o Cruzeiro não fosse jogar contra o Atlético, fosse jogar contra um outro time que não interessasse mais. Então, realmente, essa escolha de ter colocado os clássicos na última rodada, eu acho que foi um acerto, porque ficou mais emocionante. O Atlético não vai querer perder para o maior rival, o Cruzeiro, e o Cruzeiro tenta ganhar do maior rival para se permanecer. Então, acaba que, mesma coisa em São Paulo, o Corinthians pode ser campeão em cima do Palmeiras. Então, para mim, foi um acerto. O Palmeiras tirar o título do Corinthians? O Palmeiras tirar o título do Corinthians. E você tem esse exemplo também lá em Santa Catarina, que o Avaí já está rebaixado, mas com certeza não vai querer perder para o Figueirense. Sim, exatamente. A vaga da Libertadores seria a classificação inédita do Figueirense para a Libertadores. O Figueirense está uma vitória da Taça Libertadores, né? Desde que Curitiba e Internacional não vençam, né? Na verdade, o Curitiba precisa vencer o Atlético Paranaense. Vencendo, ele se garante na Libertadores do ano que vem. Então, a situação do Cruzeiro Cruzeiro vencendo, o Atlético está fora da segunda divisão ano que vem. Caso o Cruzeiro empate, ele automaticamente rebaixa o Atlético Paranaense e se mantém na primeira divisão desde que o Bahia vença o Ceará. Sim. Se o Cruzeiro perde, tanto o Ceará quanto o Atlético Paranaense não podem vencer. Então é uma situação que dos três clubes é a mais confortável, com certeza, mas, todavia, tem um futebol um pouco abaixo que o Atlético, né, Breno? A situação do Cruzeiro, igual você falou, dos três clubes é a mais confortável. O Cruzeiro, até com a derrota, ele pode se safar do rebaixamento, né? Agora, eu entendo que o Cruzeiro vai ter um adversário complicado pela frente. O Atlético está num bom momento, vem numa crescente e ontem deu mostras que o time se acertou. O Cuca conseguiu ajeitar o time.
Então vai ser um adversário duríssimo, duríssimo mesmo. E além do que, eu acho que o Fábio vai fazer muita falta, que o Fábio dá uma segurança, o Montijo também, claro, mas o Fábio dá uma segurança para a defesa no momento que a defesa está extremamente insegura. E se você for olhar também, o Rafael não está à altura das tradições do Cruzeiro, né? Sim, ele é um menino ainda, tá em processo de evolução, falam que o goleiro ele realmente vai ficar pronto após alguns anos como titular de um grande clube, então o Rafael ainda está um pouco imaturo para pegar uma situação dessa, né? Tive conversando com um colega nosso de imprensa hoje, e ele falou que conversou com o Rafael falou que ele tem plena consciência que esse é o jogo da vida dele. Pelo menos ele está bem centrado nisso. Ele falou, olha, Breno, ele me garantiu que ele sabe que esse é o jogo da vida dele e que ele vai fazer de tudo para tentar ajudar o Cruzeiro da melhor forma possível. Então, pelo menos essa consciência parece que os jogadores do Cruzeiro, pelo menos o Rafael, né, no caso, eles já estão com isso na cabeça, né? Acho que outra grande vantagem que o Cruzeiro tem é que o Cruzeiro tem um saldo de gols muito melhor que o Atlético Paranaense e o Ceará. Então, de certa forma, se o Cruzeiro de repente tiver um resultado negativo contra o Atlético, o Ceará empatar, o Ceará vai ter que tirar uma diferença de 10 gols. Essa questão é interessante, porque o saldo de gol pode ser determinante, né? O Cruzeiro tem -8 de saldo negativo, o Atlético Paranaense tem -18 e o Ceará tem... -16. -16, exato. Então é uma diferença de 10 gols para um e de 8 gols para outro. Sendo que o saldo de gols pode ser o determinante, né? Pode ser o determinante, sim. Já que em número de vitórias está praticamente a mesma coisa. E para você, Bruno, qual é o espírito do Atlético para esse clássico? Pois é, o Atlético conseguiu o principal objetivo, que era se livrar do rebaixamento. Agora vai enfrentar um Cruzeiro que precisa muito da vitória. Os jogadores do Atlético já chegaram a dizer que são profissionais, que realmente vão tentar buscar essa vaga na Sul-Americana. Eu acho que pode ter de motivação a mais é o clássico, né? O Atlético, independente da vaga na Sul-Americana, que eu acho que muitas vezes é valorizada na hora de se conquistar a vaga, mas depois não é bem o que acontece, né? Os times preferem privilegiar o Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o clássico em si já é uma motivação. Os atleticanos não vão querer perder para o Cruzeiro, como o Cruzeiro também não vai querer perder para o Atlético, mas o Atlético entra mais tranquilo, não tem essa responsabilidade de ganhar e joga todo esse peso nas costas do Cruzeiro. Só vamos fazer um pouco a participação aqui dos internautas. O Fauzi de Oliveira, lá de Curvelo, ele faz a seguinte pergunta, Breno. Vocês acham que o Bahia seria capaz de facilitar o jogo para o Ceará a fim de ajudar um time da mesma região, no caso Nordeste? Ele está lembrando também que o site oficial do Bahia parabenizou o acesso de Náutico Sport para a Série A ano que vem e falou que gostaria de mais um time no Nordeste, né? Tanto que ele chega a falar que o Ceará seria esse time. Na verdade, antes que o Breno responda essa pergunta, ele está fazendo também, o site do Bahia também fez uma alusão à não classificação do Vitória, né? Porque o Vitória não subiu a primeira divisão por causa de um ponto também, né? Isso, e também essa nota foi colocada no sábado, né? Foi antes do jogo. Antes de todas as partidas do domingo. Olha, eu acho que no futebol, eu acho que existe de tudo. E eu não me surpreendo e acho que seria perfeitamente plausível o time entregar, assim. Igual a gente já viu outros exemplos aí, a gente não pode afirmar, mas são derrotas que a gente tem ao longo da história do futebol muito suspeitas. Então, eu não acho que seria impossível, não seria impossível, na minha opinião. Mas eu acho que o Bahia tem esse foco, porque a disputa de uma Sul-Americana para o Bahia, um time que teve em baixa durante os últimos anos, vai contribuir muito para esse ressurgimento do Bahia. Então eu acho que o Joel Santana vai entrar para ganhar o jogo. E eu não tenho a menor dúvida que a tal da mala branca vai aparecer nessa última rodada. Vai aparecer lá em Salvador, vai aparecer aqui, vai aparecer no Brasil inteiro, vai ter mala branca rodando aí. Ontem o Thiago Carleto chegou até a afirmar que o Cruzeiro ofereceu um incentivo financeiro para os jogadores do América, e ele confirmou isso e o Rodriguinho desmentiu,
mas que essa mala branca existe e vai estar solta aí, não tem a menor dúvida. Breno, e é interessante porque no sábado aqui, na redação do Super FC, a gente conseguiu até avaliar o valor que seria essa mala branca. Cogitava-se 500 mil entre os jogadores. 500 mil reais caso o América atrapalhasse o Atlético Paranaense ontem. E agora, será que os jogadores do Cruzeiro vão bancar isso aí? Eu acho que esse valor vai subir para essa última rodada, viu? Vai subir muito. Tanto lá para Salvador, quanto até para Curitiba. Apesar do Atlético Paranaense estar numa situação complicada e enfrentar o Curitiba dentro de casa, mas existe a possibilidade. É um concorrente com o Cruzeiro e Ceará. Então eu acho que vai ter mala branca lá também. Claro. Agora a tendência é essa, né? Todo mundo distribui mala para... E até porque não dá para mensurar quanto que vale a permanência de um grande clube na Série A. Exatamente. Aí a gente tem que ver o que vale, o que não vale. Vai ser uma rodada de fortes emoções esse domingo, viu, senhores internautas? Mais uma pergunta aqui, o João Vitor Fernandes Costa, de Belo Horizonte, ele faz uma seguinte colocação. Não seria mais interessante para o Atlético o Cruzeiro continuar na primeira divisão? Olha, eu acho assim, a rivalidade existe. O torcedor do Atlético quer ver o Cruzeiro na segunda divisão, até mesmo para vingar quando o Atlético esteve na segunda divisão e os torcedores ficaram embaixo. Então, assim, entre os torcedores, não existe isso não. A torcida do Atlético quer ver o Cruzeiro na segunda divisão. Assim como foi quando o Atlético foi rebaixado, que a torcida do Cruzeiro queria ver o Atlético na segunda divisão. Agora, para o futebol mineiro, deixando a questão da torcida de lado, é ruim, é muito ruim sim. Você tem um time, tanto do tamanho do Cruzeiro quanto do tamanho do Atlético na segunda divisão, para Minas Gerais é ruim. A gente vê aí o domínio de São Paulo colocando times, subindo times, e chegou a possibilidade de ter até 7 clubes de São Paulo. Isso é ruim. Quanto mais times de todos os estados do Brasil tiver no campeonato, melhor é para o campeonato. Então, para Minas Gerais seria muito ruim. Agora, esse papo para a torcida do Atlético não cola, né? A torcida do Atlético quer ver o Cruzeiro na segunda divisão de qualquer jeito. Claro, como a torcida do Cruzeiro comemorou muito Sim. no final de 2005, né? Quando Claro. o time foi rebaixado. Bruno, eu quero que você me confirme uma informação. Primeiramente, o Cruzeiro falou que ia para Monte Sião, no sul de Minas. Em seguida, cogitou-se Águas de Lindóia, em São Paulo, para fazer essa preparação para o Clássico. E agora o time vai para Atibaia mesmo? Pois é. Houve até um desencontro de informações aí. Primeiramente, o Perrella falou assim que era importante o Cruzeiro ficar em Belo Horizonte. Sim, isso ele falou ontem, né? Isso, ficar perto da torcida, porque era o momento do Cruzeiro reunir forças para conseguir escapar do rebaixamento. Depois o Wagner Mancini, logo em seguida, já falou que era importante o time se unir, de repente viajar para algum lugar, como aconteceu na partida anterior, algumas rodadas contra o Internacional. Então, agora à tarde, o Cruzeiro confirmou a informação. O Cruzeiro treina amanhã de manhã, os jogadores chegam hoje às 7h30 no aeroporto. Amanhã se reapresentam na parte da manhã, treinam na parte da manhã na Toca 2 e à tarde seguem para Atibaia, o mesmo destino que eles buscaram para enfrentar o Internacional. Lembrando que a situação agora do Clássico é torcida do Cruzeiro. No primeiro turno, com a torcida do Atlético, o Cruzeiro conseguiu vencer o rival nos minutos finais do jogo por 2-1. E uma vitória sobre o Atlético, Breno, livra o Cruzeiro de uma situação que ele nunca passou antes, que é jogar a segunda divisão. Mas não vai apagar, por exemplo, essa situação fechatória que o time passou ao longo da temporada. Não vai apagar, e eu acho que a torcida vai cobrar isso. Principalmente agora, o Zezé saindo e o Gilvan assumindo, a torcida vai cobrar isso, porque foram muitos erros que a diretoria cometeu esse ano, tanto na saída de jogadores, quanto tomadas de decisões erradas. Acredito também que a falta de um estádio aqui na capital atrapalhou sim o Cruzeiro, mas também atrapalhou o Atlético e o América. Eu acho que por isso um dos motivos desse baixo rendimento dos clubes no Campeonato Brasileiro foi a falta do estádio, com certeza, mas a diretoria do Cruzeiro errou e errou muito, vacilou muito em vários momentos ao longo do ano. Então, eu acho que se o Cruzeiro se safar desse rebaixamento, a torcida tem que cobrar sim para ter um planejamento mais bem feito para o ano que vem, para que os mesmos erros não se cometam. Porque se cometerem os mesmos erros deste ano, no ano seguinte,
Se safa uma vez, se safa duas, vai se safar até quando? Então a torcida, eu acho que agora é o momento da torcida apoiar. Enquanto tiver alguma possibilidade do Cruzeiro permanecer, a torcida tem que apoiar. Agora, depois, o Cruzeiro permanecendo, aí a torcida do Cruzeiro tem que cobrar por contratações, por jogadores, assim como se for rebaixado. Se for rebaixado, tem que haver a indignação, tem que haver o protesto de forma pacífica, claro, mas tem que ter uma reestruturação para que os mesmos erros não sejam cometidos. Exatamente. E vale lembrar também que o Cruzeiro conseguiu uma vez, na verdade foram duas situações dessa, o Breno lembrou bem, em 97, teve uma situação em 94 também que o Cruzeiro estava próximo da segunda divisão, ele jogou até jogar uma repescagem contra clubes da tradição do Remo, do Paysandu, e conseguiu se livrar da queda naquele ano. E o engraçado é que no campeonato de 94, Breno e Bruno, o Atlético também disputou essa repescagem, só que o campeonato era tão louco que o Atlético conseguiu se classificar para as quartas de final do campeonato e jogou contra o Corinthians. E foi eliminado. Exatamente. O Camu, aqui de Belo Horizonte, ele... Agradeço a sua presença aqui, Camu. Ele tinha perguntado, senhores, sobre o Independência, falando que seria uma pena, foi uma pena o estádio não ter ficado pronto no início desse ano e que a história seria bem diferente dessa. Ele também pergunta se a gente sabe qual é a seleção estrangeira que deve jogar contra o Brasil na abertura do estádio. Eu acredito que eles estejam negociando, Camu, com a Inglaterra, para lembrar aquele jogo lá de 1950 contra os Estados Unidos. Inglaterra e Estados Unidos. Ou a seleção norte-americana também, né? Eles querem que o Independência seja reinaugurado por ou Inglaterra ou pelos Estados Unidos. A intenção era até fazer um confronto entre essas duas seleções, só que por causa de datas, eles não conseguiram marcar esse jogo, já confirmaram a presença da seleção brasileira, mas ainda não definiram o adversário. E esse jogo seria no dia 29 de fevereiro, que seria a data de reinauguração do estádio aqui em Belo Horizonte. Mas na próxima semana, no final de semana, Arena do Jacaré, a torcida do Cruzeiro com certeza deve bater o recorde que a torcida do Atlético bateu ontem, né? Ontem quase 19 mil pessoas estiveram na Arena do Jacaré, apoiaram o time o tempo todo. O Atlético, como a gente já falou anteriormente, não deu chances ao Botafogo, mas, na minha opinião, o Atlético é o favorito. Não sei se vocês concordam com isso. Eu concordo também, pelo atual momento, pelo atual momento emocional e pelo que o time apresentou, principalmente diante do Botafogo, que foi uma vitória convincente, e pela forte pressão que o Cruzeiro vai estar submetido, tanto emocionalmente quanto também da torcida, porque a torcida pode apoiar o jogo todo, mas a torcida pode também acabar se virando contra o time, dependendo do que o time apresentar dentro de campo. Então eu acho que, vamos ver como que o Atlético vai entrar, se vai entrar motivado, se não vai e tudo mais. Eu acredito que vai entrar motivado, eu acredito que o Atlético por esse jogo também é favorito. Bruno, uma pergunta aqui do Eduardo de Belo Horizonte. Se o Cruzeiro for rebaixado, quais jogadores não deverão continuar na próxima temporada? Pois é, uma pergunta difícil, né? Porque isso aí vai depender muito do planejamento. A gente ainda não sabe se o Wagner Mancini, independente, se o Cruzeiro vai cair, se não vai, se ele vai ser mantido. Então, eu acho que o Cruzeiro tem que fazer, independente se cair ou não, tem que fazer uma avaliação do que foi feito, daqueles jogadores que não renderam muito bem, mas eu acho que, por enquanto, acho que não dá para pensar nisso, não. Eu acho que o Cruzeiro, a torcida tem que ficar brava, tem que contestar, né, o planejamento que foi feito pela diretoria, mas eu acho que agora não é hora de reclamar. Pode reclamar na segunda, independente se o time cai ou não, mas agora é hora de apoiar e pensar, juntar as forças com o que tem. Apesar de ter importantes desfalques, mas o Cruzeiro agora tem que tentar reunir todas essas forças para poder sair dessa situação. Bruno, eu tô achando que se o Cruzeiro cair, a indignação vai começar no jogo contra o Atlético mesmo, viu? Não, com certeza. Eu acho que, ainda mais com a torcida toda lá, eu acho que certamente eles não vão querer outro resultado que não seja a permanência do time na elite. Eu acho que, independente de ser rebaixado ou não ser rebaixado, o Cruzeiro tem que fazer uma reformulação grande no plantel. Vários jogadores que estão aí não se explicaram, vários jogadores já terminaram o seu ciclo no Cruzeiro. Independente da permanência ou não, o Cruzeiro tem que fazer uma grande reformulação no plantel. Contratar jogadores de alto nível, dispensar alguns atletas que não se explicaram e outros que o ciclo já chegou ao fim, que a torcida já não aguenta mais, já não atura mais.
independente da permanência ou não, o Cruzeiro tem que fazer uma grande reformulação no plantel. E na minha opinião, é começar do treinador de lateral esquerda, né? Porque o Diego Renan não tem condição. Ele entregou o gol para o Atlético Paranaense na última semana, errou ontem, no primeiro minuto do jogo, um gol incrível diante do Ceará e tomou aquela que a gente chama de caneta, né? Nas peladas, né? Pro Oswaldo, que belo deu gol gol. do Oswaldo. Lindo gol. O Oswaldo, Belo na gol. verdade, está na mira de reforços do Cruzeiro para o ano que vem, só que vai depender se o Cruzeiro vai ficar na primeira divisão ou não, né? Porque eles estão na parada Internacional, Corinthians, Flamengo, então é uma situação bem complicada essa do Oswaldo. Até né? times de fora também, do exterior, também estão na parada. O Oswaldo, a gente que acompanhou bem o campeonato ao longo do ano, ele lembra muito o futebol do Neto Berola, né? Só que com um físico um pouco mais avantajado, né? Fez um belo campeonato, Oswaldo. Eu acho que provavelmente será difícil segurar o Ceará conseguir segurar o Oswaldo. E agora não é o momento, mas seria uma bela contratação por parte do Cruzeiro se conseguisse fechar com o Oswaldo. Vamos fazer a última pergunta aqui. O Alberto Filho aqui de BH, ele responde o seguinte, ele pergunta o seguinte: existe alguma chance do Luiz Felipe Scolari, atual Palmeiras, assumir o Cruzeiro mesmo que caia para a segunda divisão, Bruno? Isso aí entra em cogitação que a gente acha um pouco complicado fazer. Mas o Luiz Felipe ele já está fazendo um planejamento no Palmeiras já há algum tempo. O time estava ladeira abaixo, mas conseguiu se manter na Série A. Então é difícil, porque a visibilidade que a Série B traz é diferente do que a Série A oferece. Até o Diego Tardelli, que é cogitado para voltar para o Atlético, falou que só voltaria no caso se o Atlético permanecesse na Série A. Então, de repente, para um treinador como o Filipão, campeão do mundo, isso poderia pesar nessa escolha desse time para a próxima temporada. Muito difícil. O Filipão chegou a estar nos planos do Cruzeiro, antes de trazerem o Wagner Mancini, chegou a ser contactado. O Filipão balançou e eu acho que a possibilidade do Filipão vir seria se o Cruzeiro permanecesse na Série A, porque ainda não se sabe. O Filipão falou que está negociando, que provavelmente deve ficar, mas não está uma coisa muito bem fechada. E ele teve uma passagem pelo Cruzeiro que a torcida se identificou muito com ele. Agora, para a Série B, praticamente eu descartado. acho que é impossível devido ao alto salário do Luiz Felipe Scolari. Cogita-se lá em São Paulo que ele receba algo em torno de R$700 mil mês. Porque tem patrocinador, inclusive, exatamente. Né? Exclusivo na roupa dele. Então é muito difícil o Luiz Felipe Scolari assumir o Cruzeiro na segunda divisão. Eu agradeço a participação aqui de todos os internautas. Aqui tem muitas perguntas mesmo. Vamos tentar respondê-las ao longo da semana no Super FC, basta entrar no nosso portal www.superfc.com.br. E eu agradeço aqui também a participação do Bruno Trindade. Obrigado, Bruno. Obrigado mais uma vez por estar participando e agora é acompanhar os bastidores, né, nessa semana da rodada decisiva do Brasileirão. Obrigado também, Breno, pela sua participação aqui conosco. Obrigado, Bruno. Obrigado, Leandro. Só lembrando aos amigos internautas, nós conseguimos conversar com o Calil a respeito do clássico, sobre esse clássico, a possibilidade de mala branca ou não. A matéria está no site do Super FC. O clássico já começou. O clássico dizem que começa uma semana antes e termina uma semana depois. Começou efetivamente nessa segunda-feira. E promete fortes emoções. Muito obrigado, Breno. E, amigo internauta, até semana que vem, segunda-feira, e fiquem com Deus.